Pronto. A paz do Senhor Jesus para todos. Irmãos, eu vim hoje aqui fazer mais um trabalho que o Senhor me inspirou a fazer. E é sobre a salvação do homem. E qual seria o estado em que o homem ele deveria chegar? Porque há um objetivo, uma finalidade no caráter do homem, nos moldes em que o homem ele deve chegar. E esses moldes, esse molde que o homem deve chegar, ele está escrito na palavra de Deus. É um estado em que você tem que alcançar, tem que chegar, ou que pelo menos o seu caminho esteja indo nessa direção, né? E nós vamos ler agora uma passagem que é na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos ler o versículo 5, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 5. Diz assim, ó: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O fim do mandamento. Ele diz, olha, o fim do mandamento, esses mandamentos, ele acaba para o homem quando ele atinge esse estado. E que estado é esse? É o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o homem que chega a esse nível de consciência moral, porque isso na realidade é um nível de consciência moral. E isso não é só você dizer assim, eu vou me esforçar para cumprir isso. Não é isso. É um estado em que você chegou. Isso tem que ser você. Esse estado tem que ser você. Você tem que estar nessa situação. Você tem que ter um coração puro, uma consciência limpa, ou uma boa consciência, e uma fé não fingida, né? É o amor de um coração puro. O que é o amor de um coração puro? Claro que eu não vou conseguir falar tudo sobre o amor de um coração puro. Mas o que é um coração puro? É um amor, é um coração que ama sem querer receber nada de volta. Esse seria um ponto em que o coração ele estaria puro do homem. Ele ama sem querer receber nada de volta e sem esperar. E sem esperar nada de volta. Por que que o homem que ama, nesse estado que a Bíblia está falando, ele não espera nada de volta? Porque esse é o estado pleno do amor. Ele não necessita de coisa alguma. Ele ama porque ama. Ama porque ama. É o amor de um coração puro. Está puro o coração dele. E ele não pode agir de outra maneira. Porque ele galgou todos os degraus da elevação moral até chegar nesse ponto. Então não é assim, você aceita Jesus hoje e então você já está nesse estado aí. Não é assim que funciona. Você vai passar por um processo de elevação moral. Esse processo, ele será conduzido pelo Espírito Santo na sua vida.
levando em conta, o Espírito Santo vai levar em conta que você quer galgar esses degraus e seguir esse caminho. Porque tudo está dentro do querer do homem. O Espírito Santo não pode moldar os seus atos, moldar o seu interior, mudar o seu interior quando você não quer. Entende? E o que seria uma boa consciência? É a consciência cujo estado dela não te acusa mais. Porque nós sabemos, nós homens mortais, que o tempo todo nossa consciência está apontando para nós alguma coisa. Diz, olha, você fez isso, não está certo. E você está ali só ouvindo a consciência. Realmente aquilo dali não foi uma coisa legal que eu fiz. Então, uma consciência, uma boa consciência, né? Diz, e de uma boa consciência. E uma boa consciência é aquela consciência cujo estado já não está mais baseado em apontar para você aquilo de errado que você está fazendo. E assim como o coração, a consciência ela vai ser elevada a partir dos ensinamentos que vão estar trabalhando nessa direção, para que você chegue nesse estado de uma boa consciência e uma fé não fingida, porque esses dois primeiros estágios eles dependem dessa fé, porque é a crença, é essa fé, ou seja, essa credibilidade. Eu vou usar a palavra credibilidade aqui, mas a fé ela é muito mais do que isso. A fé ela é mais do que uma credibilidade, uma simples crença. Porque a fé, por que a fé ela não é só uma crença? Porque a fé ela opera uma obra imensa na vida de uma pessoa. O fato de você acreditar em Deus faz com que venha uma mudança grandiosa na sua vida. E é isso que a Bíblia chama de fé. A fé que modifica. Ou seja, e ela é diferente, a fé é diferente da credibilidade, porque nós usamos a palavra credibilidade geralmente para acreditar em coisas que estão bem na nossa frente. Que elas são vistas antes mesmo de serem feitas. Então você tem um nível de credibilidade nas coisas, porque você vê sempre acontecendo. Por exemplo, eu acredito que amanhã o dia vai nascer de novo. Então você sempre viu isso daí. Isso não é a fé. A fé, ela está pautada em outro conceito, né? É a esperança daquilo que não se vê. Então você veja que a fé ela é um pouco diferente de credibilidade. E a fé ela opera obras das quais você jamais esperou que acontecesse, né? Como os profetas do Antigo Testamento e muitos homens vivendo hoje, eles conseguem entender, conseguem ver a operação da fé na vida deles e na vida daqueles para quem eles pregam o Evangelho. Então, a fé não fingida. O que seria mais a fé não fingida? É a crença sem ressalvas em Deus. Então, você crê em Deus, você crê na palavra que Ele diz, na palavra que Ele ensina. Hoje se vê muito aí gente dizendo que crê em Deus e contestando a palavra dele a céu aberto. Então essas pessoas elas não têm fé na palavra de Deus e, portanto, a credibilidade que você dá a Deus, ela vem por meio da palavra. É por isso que lá, quando se diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. O ouvir quem? Ouvir a Deus. Você ouve a Deus pela palavra, não é ouvir, a fé vem pela palavra de Deus. Não é assim, está escrito. Está escrito que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Ouvir quem? Ouvir a Deus. Ouvir a Deus vem pela palavra de Deus.
É isso que está escrito na Bíblia. Ouvir a Deus pela palavra. Então como é que você vai ouvir a Deus? Através da palavra. Se você contesta a palavra, então você não está dando credibilidade, você não tem fé genuína, não fingida. Então, nesse caso aí, a sua fé, que você crê em umas coisas da Bíblia e outras não, outras você distorce para a Bíblia não dizer aquilo que ela diz, é a fé fingida. Outro tipo de fé fingida é ainda mais baixo do que isso, que é você ouvir, está no mesmo sentido. Você ouve a palavra de Deus, mas você não dá crédito a ela. Você vai até para a igreja, mas não dá crédito naquilo que a palavra realmente diz. Eu não estou falando de você dar crédito no que a pessoa está dizendo, não, porque uma coisa é o que está escrito e às vezes outra é o que o sujeito está dizendo. Eu digo é dar crédito naquilo que você está lendo mesmo nas escrituras. Apesar de que a Bíblia ela é um livro, um conjunto de livros que são traduzidos do grego, do hebraico e do aramaico para nós, para nossas línguas no mundo todo. As línguas originais da Bíblia são o grego, hebraico e aramaico. O Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico e aramaico também. E aparece alguma coisa de aramaico no Novo Testamento, mas coisa muito pouca. No geral, o Novo Testamento é feito totalmente em grego. É feito em grego. No geral, é feito em grego. Talvez apareça alguma frase que foi dita em aramaico, como por exemplo, quando Maria viu Jesus e ela disse Rabone, e que Rabone seria uma palavra em aramaico que foi traduzida para mestre. Então assim, pode aparecer alguma frase, mas só uma frase. No geral, os livros todos do Novo Testamento foram escritos em grego. Então essa fé é a fé não fingida, é a fé verdadeira, aquela fé que faz com que você não duvide em nada da palavra de Deus. Você pode até dizer o seguinte, olha, eu não vivo uma vida de cumprimento total dessa palavra. Você pode até dizer isso. Agora dizer que não acredita na palavra, então você está tendo uma fé fingida. E aí Paulo, ele na sua vida de evangelismo, ele briga com... A briga maior de Paulo foi contra os judaizantes dentro da igreja, que queriam misturar a lei do Antigo Testamento, as oblações da lei, os ritos da lei com a nova aliança. E a nova aliança, ela não comporta ritos da lei. A nova aliança, ela apenas comporta a lei que molda o caráter do homem, que está lá nos 10 mandamentos, que no Novo Testamento é resumida em 2: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os 2 mandamentos que vêm da lei do Antigo Testamento, os quais são ensinados a nós pelo Espírito Santo, mas não mais por meio de formas apresentadas pela lei, como por exemplo, apresentar cordeiro, apresentar-se no templo para oração, as festas que tinham para comemorar a colheita, essas coisas, tudo isso eram rituais da lei, que os judaizantes queriam meter no meio do evangelho para que os cristãos fossem aprisionados por esse tipo de rituais, né? E Paulo diz que a lei ela é feita, porque os judeus viviam dizendo, não, porque a lei, nós temos que botar a lei dentro da igreja, misturar com o evangelho, porque a lei foi dada por Deus e tal. E aí Paulo vai dizer o seguinte, ainda para Timóteo, ele vai dizer aqui, ó, o que é a lei? Ele disse assim, ó, para que serve a lei e para quem foi escrita a lei? Ele diz, olha, sabendo isto,
o versículo 9 do capítulo 1 da carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim, ó, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para injustos e obstinados. Né? Eles faziam, né? Não, porque a lei é isso, a lei é aquilo, e tinha todo aquele orgulho para se colocar dizendo que a lei era uma coisa muito boa e tudo, que era um orgulho ser cumpridor da lei. E aí Paulo vai dizer, olha, o balde de água fria que Paulo dá nessa história, de ser orgulhoso porque cumpria a lei, essas coisas. E os judeus ainda hoje são assim. Os judeus que vivem hoje ainda sob esse sistema de leis. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os devassos, aí o versículo 10, ó, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Tá vendo aí? E você tem orgulho de ter se feito uma lei para você? Nós que somos homens passivos de cometer esses crimes aí. Por que Paulo está dizendo? Olha, a lei só é feita por causa dos crimes que estão em vocês. Por que a lei diz que ela é feita para injustos e obstinados? Para os devassos. Por que a lei diz o devasso? Não seja devasso. A lei iria dizer não seja devasso para um homem cujo coração ama de uma forma limpa, que tem uma consciência pura e que tem uma fé não fingida. Para que Deus iria dizer isso para um homem nesse estágio de espiritualidade? A lei, ela é dita para injusto. Você vai dizer o quê? Olha, não mate ninguém. Você vai dizer isso para quem? Para quem a natureza está pulsando para aquilo dali. Você vai dizer, não seja sodomita, não seja perjuro. O que é um perjuro? Perjuro é um falso testemunho, é uma falsa testemunha, que testemunha em juízo falsamente, como testemunharam contra Cristo, perante Pôncio Pilatos e perante Herodes. Então a lei vai dizer, não seja perjuro para quem? Para perjuro. A lei vai dizer, não seja ladrão para quem? Para ladrões. Vai dizer, não seja sodomita para quem? Para sodomitas. Né? Então, a lei, ela foi feita para injustos e obstinados. O que é um obstinado? Um obstinado é um indivíduo que aponta um caminho que normalmente é errado, e fora desse caminho, dessa direção que ele escolheu para si, ele não enxerga mais nada. Então ele é um obstinado e ele segue esse caminho sem olhar mais nada, porque ele acredita que aquilo dali é o certo. E o obstinado geralmente ele vai para o caminho errado. Por isso que se usa o termo obstinado. Para o homem que vai na direção de Deus, não se usa termo obstinado. Para o homem que vai na direção de Deus, nós usamos o termo o homem conduzido pelo Espírito Santo de Deus na direção de Deus, que é para onde o Espírito Santo conduz o homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, e moldando ele de dentro para fora. Então, olha só a obra que Deus, por meio da fé, ele deve concluir no homem. Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nasce das águas, né? Porque você é nascido, o homem comum é nascido da carne, nasceu da carne, da vontade da carne, do entrelaçamento entre um homem e uma mulher dentro de uma família. Então você é um homem carnal. O nascimento espiritual, ele é nascido de um sistema criado por Deus. E Jesus Cristo vem para instituir o novo nascimento, que é o nascimento no Espírito. A partir desse momento, o homem ele é conduzido por Deus na direção do céu, no caminho de Deus. E qual é a diferença de verdade entre a lei do Antigo Testamento, os moldes
de conduta da lei para os moldes de conduta do Espírito. Na lei, você tinha um conjunto de normas e preceitos, os quais você tinha que fazer para estar bem diante de Deus. E por que Paulo dizia que a lei não resgatava ninguém? A lei não resgatava ninguém porque ela se operava no exterior do homem, fora do homem, não dentro. Então, existia uma série de dogmas na lei, como, por exemplo, guarda do sábado. Então, chegava no sábado, o homem não trabalhava, não fazia nada. Não podia fazer aquilo, não podia fazer uma coisa, então ficava parado. Não havia operação espiritual nele nisso daí. O que acontecia na maioria dos casos era um aborrecimento, porque eles às vezes precisavam fazer alguma coisa e não podiam fazer porque a lei dizia que se você fosse trabalhar no sábado até era apedrejado, era. E aí você tem outros, né? Quando colhia, tinha que ter a festa da colheita e tinha um ritual para aquilo. E tinha um ritual para isso, um ritual para comer tinha que ir lavar as mãos, porque se não lavasse as mãos, estava contradizendo a lei, já tinha punição. E não que eu estou dizendo que você, quando for comer, não vai lavar as mãos. Estou dizendo que a lei ela tinha essas coisas para conduzir o homem a Deus. Eram coisas externas. Então, vamos dizer aqui, vamos supor que eu tinha que pegar o copo, em vez de botar do lado direito, botava do lado esquerdo. Porque senão não era um servo de Deus, senão não estava caminhando para o céu. E todo isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Mas a lei funcionava disso daí. Enquanto que o Espírito Santo, quando Jesus institui o novo nascimento, não existe coisas externas que o homem vá fazer para ganhar o reino de Deus. Nada. Agora, o que acontece? O que acontece é que eu recebo no meu espírito a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo é no meu espírito, no espírito do homem, no intelecto do homem, no entendimento do homem. Então, à medida que o tempo, um dia está passando, as horas estão passando, o Espírito Santo está trabalhando dentro do meu espírito, com o meu espírito, e ele vai fazendo modificações internas. E essas modificações internas, elas geram as minhas ações fora. Então, se antes eu era, por exemplo, um larápio, um ladrão, né? Que eu não era, mas vamos dizer que fosse. O Espírito Santo me convence de que aquela conduta é errada. Eu não preciso que a lei venha e diga, não, para você deixar de ser ladrão, você tem que beber água todo dia com um copo pelo meio de água, que é para você deixar de ser ladrão. Isso é um rito religioso. Se tivesse isso na lei, né? Porque tinha. Por exemplo, se você roubasse alguma coisa, tinha que pagar o dobro e tinha que fazer um sacrifício para poder cobrir o pecado e tal. Mas aquilo não gerava um arrependimento genuíno. Porque ele era um arrependimento baseado apenas em valores. Porque o cara tinha que pagar o dobro. Se alguém defraudar um ou outro, tem que pagar 4 vezes o valor que tenha. Eu não acho que seja errado isso. A pessoa roubar mesmo, acho que isso deveria ser aplicado para os políticos. Pagar 4 vezes o dinheiro que eles roubam. E aí, isso são coisas externas. Vamos dizer que na lei, a lei dissesse isso. Ó, não, para você deixar de ser ladrão, você tem que apresentar todo dia meio copo d'água lá no altar de Deus, que é para poder mostrar que você... Quer dizer, o que isso aqui externo iria fazer com o meu interior? No Novo Testamento, no Novo Nascimento, a operação ela é feita no meu espírito. Deus me convence do pecado, da justiça e do juízo, não por ações que eu faço fora, mas por Ele ter enviado o Espírito dele para falar no meu espírito, trocando tudo que tem dentro de mim de errado por uma conduta correta, certo?
E para que isso aconteça, eu tenho que caminhar todos os dias da minha vida nas pegadas da fé. O que é a fé? É a credibilidade sem contestação daquilo que está escrito na palavra. Porque através da palavra eu ouço a Deus. Através da palavra dele, escrita, eu ouço a Deus. Por que eu digo escrita? Porque a igreja evangélica, a igreja católica e outras igrejas que pregam o cristianismo, eles pregam através de homens que falam coisas que às vezes está de acordo com a palavra e às vezes distorcida completamente. Algumas delas distorcem o evangelho inteiro, que é o caso dos calvinistas. Distorce o evangelho inteiro e anula completamente qualquer palavra da Bíblia que venha a ser falada. Então, eu escuto a Deus através da palavra dele, a palavra escrita. Né? Eu digo a palavra escrita porque eu não estou dizendo que você não pode ouvir um pregador, porque eu mesmo sou um pregador. Então, eu estou dizendo que a gente vai com o pregador até onde ele ensina a verdade. Certo? Então, voltando aqui para o assunto dessa carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, é isso que ele está dizendo. Ele diz, olha, o final de tudo que se tem ensinado na lei era transformar um homem nessa situação, que ele tivesse um coração puro, uma consciência limpa, uma boa consciência e uma fé não fingida. Quando o homem chega nesse estado, aí nenhuma lei mais existe para ele. Por quê? Porque esse é um estado interior que durante os anos que você esteve caminhando na fé, o Espírito Santo te conduziu nessa direção e chegou a essa posição. Aí você pode perguntar para mim, mas irmão, existe alguém que tenha chegado nessa condição? Eu acho que tem. Eu acho que tem alguém que chegou nessa condição. O Espírito Santo. Aí você diz assim, e se nessa caminhada a minha vida for tirada no caminho? Você está no caminho de Deus, foi apontado, direcionado para o céu. Aí no meio do caminho você morre, não chegou a atingir isso daí. Quando você morreu, você ainda era um homem que acreditava em Deus, estava na fé, estava no caminho e estava apontado em direção a Deus, mas a sua vida foi cancelada naquele ponto. O que acontece? Não atrapalhou, você não chegou ao ponto que estava, mas entende-se que iria chegar. O céu vai entender isso, que você estava indo naquela direção, e Deus é soberano e Senhor de todas as coisas, e Ele é presciente, ou seja, Ele tem ciência das coisas antes que elas aconteçam. Então, se o homem estava na direção de Deus e a vida dele foi ceifada, né, por ordem ou permissão de Deus, foi tirada naquele momento, por ordem ou permissão de Deus, você está encaminhado. O céu vai entender que você estava indo naquela direção e não tem outro caminho para você. Então você já vai direto ali naquele momento, né? Quando o ladrão na cruz não chegou a atingir esse ponto, né? Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Ele não chegou a fazer, não chegou a atingir isso, galgando os passos que o Espírito Santo vai fazer na vida do homem enquanto ele está vivo. Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Porque a Bíblia diz que o coração não... Olha, ele diz, um coração, uma fé não fingida. E o ladrão, ele mostrou uma fé não fingida ali. Ele não fingiu acreditar em Cristo. E nem o outro amigo dele, que estava do lado dele, fingiu. Ele não fingiu, ele falou a verdade, disse, eu não acredito. Foi blasfemando o nome de Jesus Cristo, né? Mas o ladrão, ele acreditou dentro de uma fé não fingida. Ele disse, Senhor, ele sabia que Jesus estava morrendo na cruz. Olha a situação daquele ladrão.
Ele sabia que Jesus estava morrendo na cruz junto com ele. Mas ele disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, olha o tamanho da fé daquele homem. Ele sabia que Jesus ia morrer na cruz junto com ele, que não ia descer ali antes que morresse. Mas ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Era uma fé não fingida, porque qualquer pessoa disse: olha, esse homem, usou todo mundo que passava ali olhando e dizia assim: olha, curou tanta gente, salvou tanta gente, e meneava a cabeça contra ele, dizendo que era Deus. Salve-se a si mesmo. As pessoas que passavam lá embaixo. Mas o ladrão creu, viu? E ele creu com uma fé não fingida. E uma consciência sem acusar ele. Essa parte tu tá falando besteira, tá falando com o homem, que a consciência dele, do ladrão, na hora, ele estava ali pregado, mas estava funcionando tudo. A consciência dele naquele momento estava limpa, pura, porque a consciência não disse nada para ele. A consciência poderia ter dito assim para ele: rapaz, tu tá ficando doido, esse homem vai ser enterrado junto contigo já já. E tu tá pedindo para entrar no reino de Deus com ele. A consciência dele não disse isso para ele. Disse para o outro. Porque a consciência, ela é um fruto daquilo que nós acreditamos. Ela age também dentro dessa situação, né? Tem gente que segue o caminho do mal e a consciência dele parece que ficou muda, ele cala a consciência. Alguma coisa assim que acontece na consciência de uma pessoa que vira criminosa, assassino, genocida e enterra completamente a consciência dele. Eu acho que eles fazem isso, enterra a consciência, porque realmente a consciência ela vai em cima da pessoa nos crimes que ela comete. Mas existe um meio de você não ouvi-la. Existe um meio de você enterrar a voz da sua consciência. Se você fizer isso, você está perdido na vida. Porque a consciência ela vai te indicar que aquele caminho está errado e que o resultado daquilo dali não vai ser uma coisa boa, né? Então o ladrão, ele teve uma fé não fingida e uma fé grande, porque estava pregado na cruz. Ele viu que Jesus ia ser enterrado e mesmo assim acreditou que ele era o Filho de Deus e que ele tem um reino, que ele é rei de verdade. Aquela situação externa ali não abalou aquele homem. Porque a fé do homem, geralmente, a fé dos homens são abaladas pelo externo, né? Ou seja, aquilo que está acontecendo fora molda aquilo que começa ele a seguir. Ele começa a seguir, andar pelas perspectivas de fora. E o homem que anda nas pisadas de Deus pela fé, ele não pode ser moldado pelo externo. Por exemplo, nós temos aí agora rumores de guerra, guerras e rumores de guerras. Por isso daí, não, você não pode ser moldado por isso não. Você tem que continuar nas pegadas da fé e enxergar aquilo que o homem do mundo não enxerga. Não interessa se a gente vai morrer não. Se morrer, estamos na direção de Deus. Então vamos continuar na fé até o fim, seguindo o exemplo dos apóstolos. E o resultado da nossa vida aqui na terra, moldados pelo Espírito, seria esse: um coração puro, uma consciência limpa, né? Uma boa consciência e uma fé não fingida. Esse é o estado moral que o homem deve chegar em Cristo. E se ele estiver indo nessa direção, nada, basta ele estar indo nessa direção, nada vai atrapalhar a salvação dele em Cristo. Porque o Espírito Santo está fazendo a obra e ela está sendo bem recebida e está sendo concluída por Deus, né? Então, essa é uma palavra, hoje está 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e versículo 9 e 10. Que é a parte que Paulo fala que a lei ela foi feita para injustos e obstinados. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém.